Boa noite, meu povo querido do canal Esporte é Raça. Estamos de volta para falar sobre o mata-mata do Intermunicipal 2025, quem enfrenta quem e quem decide o mata-mata dentro de casa. Você vai ficar sabendo agora aqui no canal Esporte é Raça. Mas antes eu quero pedir a você, vai lá no canal Esporte Raça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e continue com a gente. Aqui vamos falar para você como vai ser cada rodada. Vamos começar com Rio Real enfrentando Capim Grosso no mata-mata. O primeiro jogo vai ser no estádio do Rio Real e o Capim Grosso decide em casa. Jogo muito bom, tenho plena certeza que vai ser um jogaço. Também Barrocas contra Tucano. O Barrocas joga em casa primeiro e depois sai para jogar contra o Tucano no estádio de Tucano. Também Santa Luz e Euclides da Cunha vai decidir também. O Santa Luz vai jogar primeiro em casa e depois vai jogar fora no estádio de Euclides da Cunha. Também Anguera enfrenta Serrinha. Anguera joga em casa e depois sai para jogar lá na Serrinha. Serra Preta e Biritinga. Serra Preta joga em casa e depois vai jogar no estádio de Biritinga. Santa Bárbara enfrenta Itaberaba. Primeiro Santa Bárbara joga em casa e depois joga no estádio de Itaberaba. Alagoinhas enfrenta Santo Amaro. Alagoinha joga em casa e depois sai para enfrentar Santo Amaro lá em Santo Amaro. Terra Nova enfrenta Simões Filho. Terra Nova joga em casa e depois enfrenta Simões Filho lá no estádio de Simões Filho. Também Pojuca joga em casa o primeiro jogo contra o Cachoeira e depois sai para enfrentar o Cachoeira lá no estádio de Cachoeira. Vera Cruz enfrenta Cabaceiras do Paraguaçu. Vera Cruz joga em casa e depois joga lá em Paraguaçu. Salbará enfrenta Castro Alves. Salbará joga em casa a primeira partida, a segunda partida joga em Castro Alves. Castro Alves com uma grande campanha. Santo Estevão e Sage. Santo Estevão joga primeiro em casa e depois joga fora no estádio do Sacho. Ibicaraí enfrenta Quaraci. Ibicaraí primeiro joga em casa e depois joga contra Quaraci em Quaraci. Ibirapitanga enfrenta Itapetinga. Ibirapitanga joga em casa a primeira partida e depois sai para jogar contra Itapetinga em Itapetinga. Ipiaú e Nova Canaã se enfrentam. Primeiro jogo vai ser em Ipiaú, o segundo jogo vai ser em Nova Canaã. Ipiaú precisa abrir os olhos, que Ipiaú tem falhado muito nas partidas.
Lagoa Real enfrenta Paratinga. Lagoa Real joga em casa e depois sai para enfrentar o Paratinga lá no estádio de Paratinga. Também Alcobaça joga em casa contra o Uruçuca e depois sai para enfrentar o Uruçuca no campo de Uruçuca. E Almadina enfrenta Itamaraju, primeiro em casa e depois sai para enfrentar Itamaraju em Itamaraju. E Prado enfrenta Guararema, primeiro em Prado e depois em o segundo jogo de volta em Guararema. Fique ligado que todas as notícias do Intermunicipal, do mata-mata, ida e volta, a gente vamos levar a notícia de cada time até você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.